Caríssimos irmãos e irmãs da nossa diocese, reunidos nas foranias nesta noite, iniciamos a Semana Diocesana de Formação de 2024. Bem-vindos e todos tenham coragem, de viver esses 4 dias. A temática deste ano é a centralidade da Palavra de Deus na vida da Igreja e também dos discípulos de Jesus. Este ano é a parte 1. Ano que vem, parte 2, a mesma temática. Por que vamos falar disso este ano e o ano que vem? A minha preocupação como pastor, como bispo da diocese, é sentir que nós não temos o ouvido nas nossas comunidades, em geral, estou falando, educado para ouvir a palavra de Deus e para deixar também a palavra de Deus penetrar no coração. Então não é somente o ouvido físico, mas o ouvido do coração, inclinar o ouvido do coração. Para isso nós temos que ter a consciência da importância da palavra de Deus. Nós temos, sim, muitos momentos, todos os momentos a palavra de Deus é proclamada, mas como que eu, como discípulo de Jesus, acolho essa palavra? Qual a centralidade dela na minha vida? Neste ano, a Semana Diocesana de Formação vai tratar um aspecto mais teológico, científico, talvez mais pesado para compreender, mas de vital importância para que se compreenda qual a dimensão da centralidade da palavra de Deus. Então estejam prontos exatamente para prestarem muita atenção em tudo aquilo que vai ser explicado, para que não se perca aquilo que nós entendemos e aquilo que a Igreja, de modo especial, entende da centralidade da palavra de Deus na sua vida, na sua caminhada e na vida dos discípulos de Jesus. Quando nós falamos palavra de Deus, nós, com a nossa cabeça racional, a gente pensa em ideia, em conceitos, Mas palavra de Deus, para o cristão, é acontecimento. Deus fala através da história. Nosso Deus, que é transcendente, totalmente transcendente, torna-se também imanente, age na história, faz uma história de salvação com o homem, com a humanidade. E na plenitude dos tempos, este Deus tem um rosto. Este Deus habita no meio de nós, totalmente imanente na nossa vida e na nossa história. A própria palavra se faz carne e habita entre nós. Então Jesus Cristo é a plenitude da revelação. E isso nós vamos ouvir de modo especial neste primeiro dia da Semana Diocesana de Formação. Este Deus que aconteceu na história, repito, totalmente transcendente, mas imanente, e fez uma história, esse Deus inspirou escritores sagrados que colocaram por escrito aquilo que foi transmitido por gerações da ação de Deus. Claro, colocaram por escrito, inspirados pelo Espírito Santo. Por isso, existe uma maneira que a comunidade, seja do Antigo Testamento, seja do Novo Testamento, vive e compreende a palavra de Deus. É aquilo que nós chamamos de tradição. A Constituição Dogmática Dei Verbum do Concílio Vaticano II, diz que Sagrada Escritura e tradição, isto é, como que a vivência da palavra nos foi entregue, não podem estar separadas. Não podem estar separadas. É uma conceituação difícil de compreender,
mas é o que vamos ver terça-feira, né, na Semana Diocesana de Formação. A Sagrada Escritura está profundamente ligada à tradição. E a tradição é aquilo que explicita toda a força da Sagrada Escritura também. Lembrando, né, quando eu falo de tradição, eu estou falando de tradição com T maiúsculo, né? Não é tradição de costumes, né? Mas acredito que os nossos assessores vão explicar bem a vocês. Fundamentados na revelação, na plenitude da revelação que é Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Fundamentados que aquilo que foi inspirado, que foi escrito, né, e nos foi entregue exatamente por uma tradição, por uma maneira, inspirados por Deus, vamos, no terceiro dia da Semana Diocesana de Formação, trabalhar a questão da interpretação da Sagrada Escritura. Eu não posso interpretar de qualquer modo. Quem pode nos interpretar as Escrituras é a Igreja que continua a obra de Cristo. Quando eu falo que é a Igreja que interpreta a Escritura, eu não estou falando que é a Igreja com autoridade, que impõe assim que você tem que entender. Não. Fundamentado na própria tradição, né? Eu não posso ter uma compreensão da Escritura por mim mesmo. Quer dizer, essa Escritura que tem a sua centralidade na vida da Igreja tem um modo de ser interpretado, né? E nós, muitas vezes, caímos, né, em dois extremos. Um extremo é o cientificismo, né? A Bíblia tem razão, vamos pesquisar se isso é verdade, se isso não é verdade, se é histórico ou não. Então se disseca muitas vezes a Sagrada Escritura e não se vive isso como palavra de Deus. E o outro extremo é o fundamentalismo, né? Eu senti que Deus me falou isso através desse texto. É o texto fora do contexto, né? Então, existe uma maneira na Igreja de interpretar as Escrituras e é isso que nós vamos tentar refletir e vamos tentar aprofundar no terceiro dia da Semana Diocesana de Formação. No quarto dia da Semana Diocesana de Formação, já vamos fazer um gancho com a temática do ano que vem, que é a abordagem pastoral da centralidade da Palavra de Deus na vida da Igreja e do discípulo de Jesus. A importância de termos esse contato com as Sagradas Escrituras, né? Nós não podemos deixar de entender que como os discípulos de Jesus, e de modo especial os católicos, estão longe do contato com as Escrituras. Pela idade da Igreja, né, realmente faz pouco tempo que se voltou a valorizar essa ter as Escrituras nas mãos para que a Igreja possa desenvolver melhor sua missão. Foi a partir do Vaticano II, né, como eu disse, da importância da Dei Verbum. Eu sei disso, mas temos que entender que a compreensão das Escrituras, e compreensão que eu digo é no sentido de experimentar as Escrituras, faz parte da vida e da missão da Igreja. Não pode a Igreja exercer a sua missão sem esse contato. Então tem esse aspecto também pastoral, né, com todas os desdobramentos, né, que nós podemos ter. Então com isso nós vamos encerrar e vamos depois esperar para o ano que vem, né, essa abordagem mais pastoral. Então, bem-vindo, bem-vinda. Você que se dispôs a viver esta Semana Diocesana de Formação. Agradeço a sua presença. Agradeço a presença dos assessores que desde o início do ano estão preparando esses dias, né?
É um trabalho, sim, é um trabalho de comunhão, é um trabalho de equipe, é um trabalho de estudo, de aprofundamento, e que Deus ilumine a todos vocês que vão falar, para que vocês possam realmente transmitir aquilo que é a centralidade da palavra de Deus na vida da igreja e na vida do discípulo de Jesus. Boa semana de formação a todos e que o Senhor abençoe cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.